Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, no livro dos Reis, sempre nós estamos lendo o segundo livro dos Reis, nós temos uma belíssima liturgia da palavra, aonde acontece um episódio que o sumo sacerdote Eucias disse ao secretário: achei o livro da lei na casa do Senhor. Parece que esse era um livro que continha as escrituras e que estava perdido dentro do templo. Então ele encontra, e essa notícia é levada ao rei de Israel. E então o rei rasgou as suas vestes e ordenou aos sacerdotes: ide consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então, a exortação do rei é aquela de ler a palavra de Deus e fazer um exame de consciência da vida do povo a partir da palavra de Deus. Mas já começa ele dizendo assim que, de certo, as gerações passadas não obedeceram esse livro, um livro que estava perdido dentro do templo, e que então com isso iraram o Senhor. De certo que o pecado, ele é uma afronta ao nosso Deus. Deus continua amando o pecador, mas o pecado é um romper a comunhão que temos com o Senhor. Esse rompimento pode ser leve, que é o pecado venial, o pecado leve, ou pode ser drástico, que destrói a graça santificante em nós. Então o rei mandou que se apresentasse diante dele todo o povo, todos os anciãos, homens, mulheres, jovens, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança, deste livro que foi encontrado. De pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos. Então é uma celebração verdadeira da palavra de Deus. Do ambão se proclama a leitura do livro e então se renova o compromisso com o Senhor. O compromisso da aliança é uma renovação da aliança, aonde o povo se compromete diante de um Deus que é sempre fiel a viver as palavras da aliança. Preceitos e decretos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escrita daquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Nós temos algumas alianças que são determinantes no Antigo Testamento. Recordemos que a aliança era um acordo feito entre duas partes para perpetuar a paz ou para voltar à paz. Então nós temos alianças que são aquelas de pessoa, por exemplo, de Abraão. Nós temos a aliança que é renovada com Noé. Temos uma aliança que é entre Deus e o povo, aquela aliança do Sinai com Moisés, mas essas alianças, elas vão ser sempre fragilizadas por causa do elemento humano, que não consegue cumprir o seu acordo com o Senhor. Deus permanece fiel e a cada vez que uma aliança é rompida pela humanidade, Deus faz uma aliança ainda mais sólida. Então, no final do Antigo Testamento, tem a promessa de uma aliança que essa não será mais rompida. Por quê? Quem era infiel era a parte humana, então Deus vai corrigir este elemento e ele mesmo vai se tornar um ser humano e Jesus vai ser Deus e o homem, o Deus sempre fiel, e finalmente se tem uma humanidade fiel a Deus. Então, por isso que a aliança de Jesus é uma aliança definitiva, que nada poderá romper e que nós celebramos sempre essa aliança, não fazemos uma nova. Já na liturgia de hoje, na primeira leitura, nós vemos o rei que refaz a aliança, porque encontrando o livro que tinha sido perdido, por isso desconhecido, esquecido, então lê e reafirma diante de Deus que vai viver esta aliança. No Salmo de hoje, o Salmo 118. O Salmo 118 é uma obra belíssima. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, esse salmo tem 22 estrofes, cada uma com 8 versículos, e cada uma desses 8, desse conjunto, começa com a letra que corresponde do alfabeto hebraico. E então é uma obra muito estruturada.
Uma obra que em cada linha vai começar com a primeira estrofe, por exemplo, com a primeira letra do alfabeto, a segunda com a segunda letra do alfabeto. Então pensa que obra articulada e genial. É o salmo mais longo da Bíblia, que é um salmo sobre o valor da palavra de Deus. Na liturgia das horas, esse salmo vem na oração do meio-dia, muitas vezes, e é distribuído ao longo das semanas por causa da grandeza deste texto. Ensinai-me a viver vossos preceitos, a palavra de Deus. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei vossa lei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis. Desviai o meu olhar das coisas vãs, como anseio pelos vossos mandamentos. Então, diversas palavras para chamar a lei de Deus, que são preceitos, que é lei, que é caminho, que é felicidade, depois, por fim, mandamentos. Mas todas elas manifestam uma grande alegria de quem encontrou nessa palavra de Deus um sentido para conduzir a sua vida, para encontrar felicidade. Jesus continua o seu discurso, o Sermão da Montanha, e vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Veja que em Israel tinham a tradição profética e tinham aqueles verdadeiros profetas, mas junto deles também, contemporaneamente, nós tínhamos diversos falsos profetas que vinham para enganar o povo. Então, aqui é que está o dilema da nossa dimensão de fé. Por quê? O elemento religioso, o ser uma pessoa de Deus, está no desejo íntimo de cada um de nós. Então, quando uma pessoa não tem capacidade de discernimento, ouve alguém que supostamente está falando em nome de Deus e facilmente essa pessoa tem os seus seguidores. Quantas pessoas no passado e na história recente fazem isso? Então, que instrumentalizam o nome de Deus para ter fama, para ter poder, para ter recursos econômicos, para anunciar uma palavra, suposta palavra de Deus, que agrada, mas que não produz uma verdadeira conversão e que nem é palavra de Deus. Então, Jesus vai dizer assim: cuidado, parecem ovelhas, mas na verdade por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se podem colher uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Então, é pelos frutos que se conhece a obra. É pelos frutos que vai se reconhecer que tipo de profeta de fato é esse que está falando. Então Jesus vai dizer assim: uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Então, Jesus vai falar assim, que entre as árvores más, tem aquelas que vão dar frutos maus ou que não vão dar frutos. Então, que é cortada e vai ser jogada no fogo. Ora, de fato, o evangelho de hoje, ele pode facilmente ser usado para julgar a vida do outro. Ah, você é um mau profeta. Mas, sobretudo, meus caros, a palavra de Deus deve ser usada para avaliar a nossa vida. Até que ponto nós somos profetas, porque em decorrência do sacramento do batismo, todos nós somos sacerdotes, profetas e reis. Então, em sendo profeta por força do batismo, que é um efeito do batismo em nós, que tipo de profeta que nós somos? Nós testemunhamos primeiramente com a nossa vida aquilo que nós cremos. Nós usamos a nossa palavra para edificar, para ajudar o irmão a crescer, ajudar o irmão a fazer um discernimento. Veja que muitas vezes, mesmo nós, comunidade cristã, nós, no nosso momento atual da história, nos tornamos tão permissivos que nós não somos nem capazes de ajudar um irmão a evitar de entrar num caminho de pecado ou dele sair. Então, que devemos ter cuidado, porque a nossa vida também vai ser avaliada por aquilo que nós anunciamos, por aquilo que nós apresentamos aos nossos irmãos. Na oração de hoje, da coleta, nós dizemos: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer.
pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Nós precisamos de amor e temor em relação ao nosso Deus, porque assim nós vamos fazer um caminho de conversão, mas também no cuidado de não ofendê-lo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.